Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos dar sequência à primeira parte falando sobre distopia, as top 6 distopias, e hoje nós vamos falar das 3 restantes, tá? O primeiro livro, que é esse livro aqui, O Admirável Mundo Novo, eu acredito que você já deva ter escutado músicas como O Admirável Gado Novo, ou até mesmo da Pitty, que é o Admirável Chip Novo, que foram músicas baseadas nessa obra de Aldous Huxley, em que essas músicas elas trazem normalmente uma crítica social, sempre a favor do governo, fazendo o que as pessoas mandam, ou como diz, né, no Admirável Gado Novo, que ele fala que vocês que fazem parte dessa massa e vivem dos projetos do futuro, enfim, dessa massa, porque no Admirável Mundo Novo eles criam divisão de castas, vai ali desde são 5 castas, né, que vai desde da casta mais esplêndida, de pessoas que não têm doença, eles são ricos, enfim, até a casta mais pobre, que vai nascer, viver poucos anos e morrer. A grande diferença dessas castas, para que eles possam criar essa casta, são que o sexo normal, entre homem e mulher, para procriação, tá, gente? Não estou falando a respeito do amor, enfim, entre homem com homem, mulher com mulher. Eu estou falando da questão da procriação em si, não de uma relação homoafetiva ou não. Eu estou falando da procriação, o sexo para procriação. Ele foi extinto ali. Então, toda a forma de vida é através de inseminação artificial, e na realidade não é nem inseminação na mulher. Ali eles colocam como se fossem tubos. Para quem assistiu já o filme Mother, vou deixar aqui do lado, tá? Da Netflix. É um filme bem bacana de ficção científica, em que eles fazem essa criação através 100% através da ciência ali, como se fosse um bebê de proveta. Eu não sei muito bem dessa parte de genética, mas aqui no livro é dessa mesma forma. Não há a criação normal, não há o ciclo de 9 meses da mãe, enfim. Essa é somente uma das partes do livro, né, que eles criam essas castas. Essas castas, elas são feitas para obedecer, independente se você for da casta maior ou da casta menor, você é criado para obedecer. E o grande X do Admirável Mundo Novo é que ali foi criado uma droga que tem por nome Soma, que seria como se fosse a droga da felicidade. Essa droga, ela faz com que as pessoas sejam felizes a todo momento. Essas pessoas, se elas estão sentindo ali uma tristeza ou uma solidão, porque as pessoas elas não casam, não constroem família, não tem a relação familiar em si, não tem uma relação de amizade também. Então, a partir do momento em que a pessoa ela toma essa droga, ela vai se sentir mais feliz, mais de bem com a vida, independente se a vida dela não fizer muito sentido. Até que uma pessoa ela resolve não seguir por esse método, e ele começa a questionar todo o sistema. E aonde se passa o livro? Através desse questionamento do sistema, o do porquê as pessoas viverem assim, e do porquê todas as pessoas serem tão felizes, e por que temos que ser felizes a todo momento. Se você fez uma ligação com os dias atuais, em que há pregado, até mesmo você vê coachings pregando, ou falso coach, não é criticando o trabalho de um bom coach, uma pessoa que faz um bom trabalho, mas sim aquele coach que fala que você tem que conquistar, que você tem que ter isso, que você tem que ser feliz a todo momento, que você tem que ter uma vida plena, na busca de uma vida plena, e a pregação da sociedade através do uso de drogas que traz essa felicidade, ou traz esse amortecimento da realidade. Principalmente eu vejo nessa pandemia que já dura 1 ano e meio, as pessoas querendo obrigar
os outros a serem felizes, estarem bem a todo tempo, estarem bem a toda hora. Isso é uma falsa ilusão de vida, porque a nossa vida ela é feita tanto de momentos bons quanto de momentos ruins. Se você perder um familiar, se você perder um parente, você tem que ficar triste, você não tem que ocultar esse sentimento. E é isso que o Admirável Mundo Novo, Aldo Huxley, ele traz como crítica ao momento em que ele vivia, porque distopia ele nada mais é do que isso, é uma crítica ao momento em que ele vive, baseando-se num futuro distópico, no mundo distópico. Então, esse é um dos grandes motivos de que Admirável Mundo Novo ele está aí no meu top 6 de literaturas distópicas, tá? Eu vou deixar aqui agora o próximo livro, porque esse livro eu li através do Kindle, que é o Laranja Mecânica. Ele inspirou um dos grandes cineastas, o Stanley Kubrick, o cineasta que fez filmes magníficos como 2001, Odisseia no Espaço, a fazer o filme, a criar o filme Laranja Mecânica. E esse filme ele vai contar pra gente sobre uma sociedade em que essa sociedade, as pessoas também, assim como em Fahrenheit 451, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, as pessoas buscam se divertir, viver uma vida baseada em 100% diversão, em 100% felicidade. E houve com isso, criaram-se gangues rivais, enfim, uma confusão. E um dos jovens líderes dessa gangue, ele comete um crime, e esse crime ele acaba virando um assassinato. A partir desse momento, o Estado, os policiais ali do Estado, resolvem criar um experimento com ele, fazendo um experimento de uma lavagem cerebral, em que eles mudam a atitude desse jovem, e esse jovem ele passa a ter nojo da violência. Então, assim, se ele ia praticar alguma coisa, ele passava mal. Algum ato de violência, ele passava mal e não conseguia praticar esse ato. Então, eles criaram inibidores de violência ali no cérebro dele, para que, a partir do momento em que ele fosse realizar uma violência, a partir do momento dessa tortura que fizeram com ele, ele não realizasse nenhum ato de violência. O que é bem interessante nesse livro Laranja Mecânica é que o escritor ele utiliza de uma linguagem que mistura o inglês com o russo da época. E tem algumas palavras novas, algumas palavras diferentes, e ele conta o livro através dessa nova linguagem. Então é bem bacana assim, você ler e entender o significado, a forma como que ele foi colocando essas palavras, a forma como ele utiliza-se dessas palavras. Então é um livro também que eu gosto bastante. Eu não gosto tanto quanto 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, porém é um livro muito importante na construção aí de quem está lendo ou pensa em ler distopias, tá? E eu recomendo muito o filme. É um filme, assim, é um filme que tem que ter estômago. Se você tiver problemas com cenas de estupro, com cenas de violência, é um filme que eu não recomendaria aí você assistir, tá? Mas se você é tranquilo, entre aspas, com isso, tá? Se você gosta do Stanley Kubrick, se você gostou de 2001, Odisseia no Espaço, é um filme que eu vou recomendar fortemente para você, tá bom? E o último livro da nossa lista é também um livro que basearam-se nele para criar uma série, que é a série The Handmaid's Tale, o Conto da Aia, em que é uma sociedade teocrática, uma sociedade distópica, teocrática, em que os Estados Unidos ele se transformou em uma república chamada Gileade. E essa república, eles misturam ali a forma teocrática com o Antigo Testamento judaico, o Antigo Testamento cristão, algumas
normas, algumas regras do Antigo Testamento, e eles aplicam para essa sociedade. Deixa eu mostrar aqui o livro. Aqui, ó. O livro Conto da Aia, tá? De Margaret Atwood. Então, assim, eles misturam esse Antigo Testamento, algumas outras religiões. A escritora, ela faz uma mistura de várias religiões para criar esse livro, para criar esse Gileade. E o ponto mais forte do livro, que é até mesmo o título, né, que é o Conto da Aia, é que eles criam aias, que são servas, e essas aias, elas são obrigadas a fazerem sexo, transarem para procriação com os seus senhores, porque nos Estados Unidos do conto, a grande maioria das mulheres, elas ficaram estéreis, e aquelas que não ficaram, elas são postas como servas, então ela vai servir ali dentro de casa como uma barriga de aluguel. E a história do livro vai contando as histórias não somente de uma aia, mas vai contando a história de várias aias, e como seria sobreviver em um estado teocrático. Então, assim, trazendo para a nossa realidade aqui do Brasil, quando um presidente ele tenta impor uma forma de governo teocrático e fala que, apesar do Brasil ser um país legislativamente, ou seja, dentro da Constituição, um país que ele tem uma liberdade de religião, ele tem uma liberdade de culto, ele, em si, como presidente, ele é cristão, então a forma dele governar vai ser dentro das normas cristãs, apesar que ele não conhece o Cristo bíblico, enfim. Então a forma de governo em que ele vai fazer é um governo baseado na religião cristã, proibindo a educação sexual dentro das escolas através de uma ministra, falando contra LGBTs, LGBTQIA+, falando contra diversas coisas que a Constituição permite, só que ele, como presidente, ele não quer permitir. A gente acaba abrindo brechas para que o país ele tenha esse quê de Conto da Aia, porque no Conto da Aia eles vão trazer bastante essa questão de serem homens no poder, porque a mulher em si ela não tem voz, ela não tem uma expressão dentro da sociedade, ela não tem um cargo político alto, até mesmo as mulheres desses senhores, elas não têm uma expressão na sociedade, então ela está ali simplesmente como uma estátua, como uma representação da mulher bíblica do Antigo Testamento, uma representação da forma como eles acharam, né, que a mulher era. Então, assim, é um conto, é um livro muito pesado em alguns aspectos, principalmente eu acredito que para as mulheres, mas é um livro que ele remete a muito do que a sociedade, não somente a sociedade brasileira, mas a sociedade de alguns outros países que já vem enfrentando essa teocracia, países do Oriente Médio, países do Oriente, enfim, alguns países que enfrentam essa questão de teocracia, ou eles simplesmente pendem para esse lado da teocracia. Então, quando a gente tem presidentes e líderes que pregam a teocracia como uma base fundamental de uma sociedade, em que o slogan de uma campanha é Deus acima de todos, Deus acima de tudo e Brasil acima de todos, ou inverso, enfim, estou me lascando para esse jargão, você abre você cria uma abertura para que a sociedade em si, que tem uma visão cristã ou tem uma visão muçulmana em alguns outros países, você abre para que essas pessoas realmente achem
no direito de ir contra a religião dos outros. Quando eu estou falando isso, pessoal, fique claro, eu não sou ateu, eu acredito em Deus, tive uma educação cristã, porém eu acho totalmente errado o Estado querer impor o que a pessoa ela vai fazer. Então, fica aí, pessoal, minha dica dos últimos 3 livros, né, que eu recomendo que vocês leiam para entender um pouco a questão das distopias. Então é isso, pessoal. Esses são os 6 livros aí que eu recomendo a leitura, os 3 últimos livros e os 3 primeiros do vídeo da semana passada, tá? Então é isso. Não se esqueçam de inscrever, curtir e compartilhar se você chegou até aqui, tá? E é isso. Tchau, tchau.